Ao longo desses 25 anos de existência, a Academia Itapemense de Letras não apenas caminhou, mas galgou passos firmes e audaciosos. Promoveu eventos memoráveis e abriu as portas para novos escritores, enriquecendo o cenário literário local. A Academia Itapemense de Letras é mais do que uma instituição. É um celeiro de ideias, um refúgio para a expressão e um espaço de diálogo e reflexão. Ao longo das 2 décadas e meia, cada gestão presidencial gravou seu nome na história da Academia, erguendo, tijolo por tijolo, o sólido legado que hoje comemoramos. Após o mandato inaugural do jornalista André Gobo, a Academia foi guiada pelas mãos firmes e inspiradas de Maria de Lourdes Malman, Marileide Lonzetti, Hilda Helena César, Mayra Kellen e Estela Parisotto Lucas. Cada uma dessas confreiras trouxe sua própria essência e contribuição, enriquecendo a trajetória da Academia. Não podemos deixar de render homenagens à gestão do inesquecível Pedro de Quadros Dubois, cujo amor pelas letras e dedicação à cultura deixaram uma saudosa lembrança e um impacto duradouro na entidade. Em cada página virada, em cada palavra escrita, ecoa a voz daqueles que pavimentaram o caminho da cultura e do saber. Hoje, rendemos nossas homenagens aos ilustres patronos e patronesses da Academia Itapemense de Letras, cujo legado é a espinha dorsal de nossa instituição. Eles são a memória viva da Academia, os pioneiros que, com suas histórias e contribuições, inspiram nossos passos. São artistas, pensadores, educadores e humanistas que, mesmo não estando mais entre nós, continuam a iluminar nossa jornada com a sabedoria de suas obras. Em nossa caminhada, também honramos aqueles que, com sua presença, tornaram nossa agremiação mais rica e vibrante. O confrade Pedro e as confreiras Maria de Lourdes, Ofélia Terezinha e Luísa deixaram um vazio imensurável ao partir, mas suas contribuições e memórias continuam a preencher cada canto da Academia. Aos atuais membros da Academia Itapemense de Letras, cabe a nobre missão de carregar adiante a tocha que nos foi entregue. Vocês são os guardiões da chama da sabedoria, os artífices que moldam o presente e esculpem o futuro. Continuem a escrever, a debater, a criar. Cada texto, cada poema, cada reflexão compartilhada é um passo firme na jornada que nossos patronos e patronesses iniciaram com tanto fervor. Que a chama da sabedoria que arde em cada um de vocês nunca se apague. Que ela ilumine caminhos, aqueça debates e inspire ações. A Academia Itapemense de Letras é um palco para suas ideias, um berço para suas obras e um farol para suas aspirações. Hoje, celebramos não apenas o passado glorioso, mas também o presente vibrante e o futuro promissor. A Academia é feita de pessoas, escritores, poetas, pensadores, que juntos escrevem uma história de dedicação e amor às letras. Que a Academia Itapemense de Letras continue a navegar pelas ondas do conhecimento, sempre ancorada nos valores que a sustentam desde o seu nascimento. Vida longa à Academia. Que venham mais décadas, mais séculos de dedicação, inovação e celebração da palavra escrita. Bem, deixa eu só passar aqui. Ser DJ não é fácil, pessoal. Aí sim, então. Senhoras e senhores, membros da academia,
familiares, amigos da dona Luísa Machado dos Santos, aqui presentes. É com um misto de emoção e gratidão que eu me dirijo a vocês nessa noite. Hoje nós realizamos a Sessão da Saudade, em que somos convidados a um mergulho profundo no tempo e na memória, para relembrar e celebrar a vida de uma mulher extraordinária, cujo espírito indomável e cuja paixão pela literatura e pela cultura deixaram marcas indeléveis em nossos corações e na história da Academia Itapemense de Letras. Luísa Machado dos Santos não foi apenas uma ocupante de uma cadeira nessa casa de letras. Ela foi a voz que ecoou a sabedoria, a mão que escreveu com fervor e a alma que pulsou com a generosidade de quem compartilha conhecimento sem reservas. A importância dessa cerimônia transcende a mera observância de um protocolo. Ela é o reconhecimento solene de que, embora a presença física de Luísa não mais caminhe entre nós, o seu legado é eterno e a sua influência inextinguível. A sessão de saudade é mais do que um adeus. É uma afirmação da continuidade, um tributo vibrante que reafirma os valores que ela tanto prezava e defendia. Celebrar Luísa é honrar a essência dessa academia, o valor pela língua, a dedicação à arte da escrita e o compromisso inabalável com a cultura de nossa cidade, de nossa Itapema. É também um momento de reflexão, onde cada um de nós é chamado a internalizar o exemplo de vida que ela nos deixou e a nos comprometermos a seguir seus passos na jornada de enriquecer o mundo com nossas palavras e ações. Portanto, nessa sessão, eu convido a todos a se unirem em um ato de respeito e veneração. Que nós possamos sentir a presença espiritual da dona Luísa Machado dos Santos, enquanto compartilhamos as suas memórias, as suas obras e o amor que ela tinha pela vida. Que este encontro sirva para fortalecer os laços que nos unem como uma fraternidade de letras e para nos inspirar também a nossa futura caminhada. Agora, com uma cadeira vazia, mas plena de seu espírito imortal. Vamos prosseguir com a cerimônia, lembrando que cada palavra dita, cada poema recitado, cada nota musical tocada aqui hoje, é um fio tecendo a eternidade de Luísa na tapeçaria da nossa academia. Neste momento, eu convido a acadêmica Estela Parisotto Lucas para fazer a leitura da biografia da acadêmica homenageada. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Luísa Machado dos Santos, uma biografia contada, por Estela Parisotto Lucas. Seus cabelos brancos me remetiam a um lugar de aconchego, um acalento em meu coração. Era uma doçura que havia em seu olhar, com uma sapequice no sorriso, que ao mesmo tempo que me cuidava, me chamava para brincar. Assim era, para mim, a doce Luísa. Uma linda força da natureza, uma mistura de afetos, uma confreira nas letras, uma amiga na hora de contar suas histórias, uma vovó, uma mulher lúcida e produtiva no auge dos seus 90 anos. Um exemplo daqueles espelhos que encontramos ao longo do nosso caminhar. Tivemos sorte. Eu tive. E dela tenho indeléveis recordações. Compartilho com vocês uma colcha de retalhos, daquelas alinhavadas com muito carinho e entregues para serem apreciadas. Afinal, essa história merece ser contada muitas e muitas vezes. Luísa nasceu em 21 de junho de 1927, em Tijuquinhas, Biguaçu, um dos municípios mais antigos de Santa Catarina, e parte atual da Grande Florianópolis. Mudou-se para Porto Belo ainda na década de 1930, e no final dos anos de 1940, para Itapema,
cidade onde casou, constituiu sua família e viveu até a sua partida, em 29 de outubro de 2024. Uma escritora que escolheu o Dia Nacional do Livro para sua volta à grande morada. Ainda sobre livros, lembro que Luísa publicou o seu primeiro livro solo de poesias em 2018, Entre Versos e Rimas, Luísa. Rima era uma das suas grandes paixões, uma das grandes paixões da nossa Cora Coralina. E Luísa fazia questão de ler as poesias que escrevia em rimas, com sua voz forte, mais uma de suas características marcantes. Em 2022, Samara e eu fomos recebidas por ela para ouvi-la contar sobre as suas memórias de como era Itapema antigamente. Seu relato pode ser visto no documentário Nem Te Conto, disponibilizado gratuitamente nas redes sociais do projeto. Peço licença e abro aspas para contar aqui um pouquinho do que ela nos contou. Há 70 anos passados, eu vim para Itapema. Eu vim em 1949, vim removida de bombas para cá, mas é porque eu arrumei um namorado. Eu sou natural de Florianópolis, mas vim para Porto Belo com 6 anos de idade, eu e minha família. As raízes da minha família são de lá. Meu avô paterno veio de Portugal por causa da guerra, e minha avó veio da Polônia. Eles vieram para Santo Antônio de Florianópolis. O meu avô ajudou a acender os lampiões da cidade, que não tinha luz elétrica. Ele dizia que aquela Praça da Figueira ficava tão linda com aqueles lampiões acesos. O meu tio era coletor em Porto Belo, o emprego estadual. Era ele quem pagava os professores. O meu tio um dia disse que a filha dele, a Áurea, que tinha se formado em Florianópolis, viria para cá dar aulas no Araçá e precisava de uma pessoa para dar aula com ela. Meu tio disse para eu ir. Eu fiquei assustada. Ai, tio, eu não vou, não. E ele disse que eu ia sim. Vai lá na escola, falar com a dona Maria Brando, que eu já falei com ela. Você vai passar uns tempos ali com ela, fazendo aula, junto para aprender, e depois você vai dar aula sozinha. Fecho aspas. E aos 17 anos, Luísa começou a lecionar, profissão que a acompanhou até a sua aposentadoria, como então professora no Colégio Estadual Olegário Bernardes, em Itapema. Como era de costume, Luísa leu uma de suas poesias antes de irmos embora. E aqui, novamente, abro aspas. Não desanime. Procure não colocar limites em sua vida. Procure sim ouvir as notas harmoniosas do belo e do sublime canto. Envolva-se com a natureza, porque é só beleza. Viva contente e alegre para espantar as preocupações, para aliviar as lutas e todas as perturbações. Mergulhe sua alma na alma da natureza. Observe a luz do sol, goze com a suavidade da lua. Contemple o esplendor das estrelas. A vida é bela, apesar das dores e contratempos. Vamos aproveitar o que é bom. O resto voa com o vento. Fecho aspas. Essa poesia foi publicada originalmente em Entre Versos e Rimas, livro de Luísa de 2018. Muito obrigado, Estela, pela belíssima homenagem. Agora, nesse momento, nós abrimos espaço para homenagens mais íntimas e pessoais, onde a voz dos nossos acadêmicos e familiares da homenageada também se unem
neste tributo a Luísa Machado dos Santos. Inicialmente, eu convido a confreira Marileide Lonzetti para nos presentear com a recitação de uma poesia de autoria da dona Luísa. Boa noite. Cumprimento o presidente André Gobo, confreiras, confrades, os familiares da dona Luísa e os demais convidados. Com homenagem à dona Luísa, farei a leitura de uma de suas poesias, que foi escrita no dia 1º de fevereiro de 2022. A vida nos resgata cada surpresa. E dessa eu não esperava, uma surpresa cultural, a qual guardada na lembrança. As convivências, as saudades de quantos momentos felizes junto dos saudosos amigos, companheiros e acadêmicos. Quando nos reuníamos, não esperava um dia voltar, mas as surpresas sempre aparecem para nos surpreender sem a gente esperar. E que surpresa! Estava no meu cantinho, triste, meio esquecida, pensando muitas vezes em tudo e em todos, sentindo falta e saudades. Doente, acreditava que a maioria das minhas doenças é a falta dos amigos culturais, que a gente não se viu jamais. Falta um bom papo amigo, falta de amor no ramo cultural, falta daqueles encontros tão legais. Maria Luísa Machado. Luísa Maria Machado. Obrigada. Obrigado, Marileide. Em seguida, eu convido o acadêmico Carlos Ige para prestar a sua homenagem, também recitando um poema de autoria da dona Luísa. Boa noite a todos. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Palavra mulher já significa coragem, grandeza, o que até pouco tempo era masculinizada ao extremo a capacidade da mulher, sempre mais reconhecida e valorizada. Continuarão a formar o mundo, qualificando melhor com força, coragem, energia contagiante, com garra heróica e promissora de quem sabe lutar e vencer. Não percamos nunca, mulheres, nossa soberania, majestade. Sem nós não existiria a honra de existências familiares. Nós temos o privilégio de dar a luz ao pequenininho ser e ao amamentarmos com todo o amor, pois só nós temos esse dom, esse privilégio, significando algo de grandeza pelo nosso todo valor. Por tudo, louvamos e agradecemos ao nosso Criador. Parabéns a todas, sem exceção de raça ou cor. 8 de março de 2022. Obrigado, confrade Carlos, pela homenagem. Agora passo a palavra ao acadêmico Haroldo Augusto Moreira, que também preparou uma homenagem para dona Luísa. Haroldo, não te escutamos. Acho que está com o microfone desligado. Seu Haroldo está com o microfone desligado. Veja aqui embaixo se consegue ligar. Agora? Agora sim, senhor. Tudo bem. À vontade. Eu estive eu tinha uma curiosidade muito grande em conhecer pessoalmente, mais pessoal, a nossa acadêmica Luísa. E tomei a liberdade
de ir à casa dela, fazer uma visita, para conhecê-la, né? E ouvir as suas histórias. E eu sempre fui muito encantado com a postura da nossa confreira Luísa, a sua altivez. E fui à casa, a residência dela, no apartamento, ela já se encontrava já doente, já dormia numa cama de solteiro na sala, mas nem por isso tirou a alegria dela me receber. Aí trocamos livros, que eu guardo essa joia raríssima, e através do livro dela é que eu pude compreender tanta candura, tanta altivez nas letras simples e a sabedoria que ela transmitia através do livro. Esse livro está com a minha neta, que está aprendendo a ler. Eu gostaria que ela saboreasse essa sabedoria, né, e aprendesse e reconhecesse essa riqueza de palavras, né, e de frases da dona Luísa. Eu tomei a liberdade de fazer uma poesia com o seguinte teor: o seu jeito de ser. Quanta delicadeza em seu caminhar, com passos sutis, tateando a fragilidade do caminho diante de sua grandeza de ser. Somos acariciados por tão sábia longevidade. Essa existência de exemplos fartos e ímpares nos deixam esperançosos de também obter o privilégio de chegarmos ao topo de onde está. Seus feitos nos motivam pela magnitude extrema, embora a simplicidade de seus atos seja amena. Diante de tão pequena e angelical a sua estatura, a aura sobrepõe os limites dos contextos literários. A voz nítida e harmônica que soa com desenvoltura toca a sensibilidade e o bom gosto do ouvinte. São versos autênticos que apraz os sentimentos, ao ouvir com o som de lira acalantos de requinte. Quem conhece se conforta da sua gentil generosidade. Orgulha-se por estar próximo à sapiência em pessoa. Tal é o deleite de se enriquecer da paz que tanto entrega. Aos que desconhecem, tem em mãos um livro aberto, com rico teor humanitário que no saber de todos ressoa. Fácil de entender e com o talento da magistral poetisa. Ao saborear a página dessa obra, reconhecimento vem. Sem dizer o seu nome, os poéticos a conhecem por Luísa. Obrigado. Parabéns, seu Haroldo. E essa poesia vai ser publicada na antologia deste ano, né, da Academia, né? Sim. Essa que o senhor vai publicar. Muito obrigado. Seguinte, eu convido a acadêmica Hilda Helena César, que também fará suas considerações em memória da dona Luísa. Dona Hilda? Está sem microfone ligado também. Agora ligou. Tá bom. Então, boa noite, confrades, confreiras, família da dona Luísa, amigos e demais presentes nesta sessão da saudade. Como professora de anos iniciais, assim como dona Luísa, não poderia deixar de falar umas palavras para ela. Nós duas trocávamos muito a conversa, assim como era na época que ela lecionava e depois eu, que não tinha muita diferença. Então, eu dei o título Homenagem à professora que plantou saberes no tempo. Nos tempos em que o giz era o único recurso e os livros muito raros,
Havia uma mulher à frente do seu tempo. Com apenas 17 anos, começou a lecionar, profissão que exerceu até a sua aposentadoria. Nossa querida professora, Luísa Machado dos Santos, cuja memória atravessa as décadas como um farol aceso na história da educação. Com mãos firmes e coração generoso, ela ensinou muito além das letras e números. Ensinou valores que não se encontram nos livros, mas na alma. Em um século em transformação, ela foi inspiração para muitos e coragem, principalmente para as mulheres. Em depoimentos informais, conversas que tivemos, ela nos relatava o quanto primava pelas descobertas em sua sala de aula. Ela queria estar sempre inovando. Já tinha isso no seu sangue. Considerava seus alunos sementes que ela cultivou com paciência, ternura e disciplina. Hoje, com certeza, quem por ela passou, carrega um pouco da sua sabedoria, humildade e alegria, que era o que ela representava. Um legado invisível, porém imortal. Neste tributo, celebramos não apenas o que ela ensinou, mas quem ela foi. Uma mulher firme, apaixonada pelo saber e pelas letras, uma poetisa profundamente humana. Que seu nome continue sendo lembrado, não apenas nas páginas da história, mas nos gestos daqueles que, graças a ela, aprenderam a sonhar. Dona Luísa, assim carinhosamente chamada. A senhora que desbravou a educação em Itapema com sua simplicidade e sabedoria, leve consigo o título de imortal que nós, da Academia Itapemense de Letras, e todos os seus, lhe consagramos. Obrigada por tudo, Dona Luísa. Sentiremos muito a sua falta. Saudades e lembranças eternas teremos. Um grande abraço a todos, familiares e amigos. Obrigado, dona Hilda. Também inscrita para fazer uso da palavra, a amiga, né, a Yasmin Skovronski, que foi inscrita, né, e pode fazer sua homenagem também. Boa noite. Então, vou fazer minha homenagem para a querida Dona Luísa. Querida Dona Luísa, hoje homenageamos a senhora, extremamente meiga e querida, que encantava a todos com sua doçura e carisma. Tenho certeza que todos que a cercavam a consideravam uma avó querida, daquelas que acolhem e tornam a vida mais leve. Amava escrever suas poesias, e como escrevia com maestria. Participava dos eventos dos escritores, sempre com muita disposição e atenção. Um dos exemplos mais bonitos que deixou foi a mensagem de nunca desistirmos dos nossos sonhos, e a prova disso foi que realizou o sonho de publicar o seu livro aos 91 anos de idade. No dia do lançamento de seu livro, estava ainda mais radiante. Ficamos muito felizes por participarmos desse momento especial. Hoje celebramos com ternura o seu legado. Ao mesmo tempo, sentimos imensas saudades da senhora. Nos conforta saber que o céu está em festa por ter te recebido, uma pessoa cheia de amor e alegria. É com carinho que presto essa homenagem à senhora. Sempre viverá em nossos corações. Continue nos iluminando e nos protegendo. Com imenso carinho, Yasmin. Obrigado, Yasmin. Então, agora, para encerrar esse ciclo de homenagens, eu passo a palavra à neta da Dona Luísa, que representa todos os familiares, a Larissa Malu dos Santos, que falará, então, em nome dos familiares da Dona Luísa. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Larissa, e a mim foi dada a bela, também difícil, tarefa de discorrer brevemente sobre a nossa avó, Dona Luísa. Falar sobre a Luísa é falar sempre sobre vontade de viver. Nossa avó, nascida em 1927, em toda a sua vida precisou lutar muito. Lutou contra o câncer do seu marido, Romeu, que faleceu ainda jovem. Lutou para cuidar viúva dos 5 filhos, Carlos, Carmelita, Carmen, Carlete e Clóvis.
Viveu o luto do falecimento de suas 2 filhas, Carmelita e Carlete. Lutou, enfim, contra as adversidades que a vida foi colocando. E apesar de tais adversidades, sempre soube que precisava superar os poréns da vida, porque a ela cabia sua própria história. Fazia coisas por si. Escrevia, lia, produzia artesanatos, se inteirava das notícias do Brasil, conversava com todos que tinham oportunidade, gostava de sair, de estar junto da família. Estava sempre aprendendo. Era uma mulher que não se permitia ficar parada no tempo. Queria sempre mais. Tinha fome de vida. Era curiosa por saber coisas novas e, da mesma forma, tinha uma vontade tremenda de ensinar para os outros o que sabia. Quem nunca ouviu Dona Luísa explicando detalhadamente como havia preparado um prato de comida ou então um novo artesanato que ela havia tirado da cabeça, como dizia? De certa forma, sabemos que esse seu desejo por continuar aprendendo e ensinando, por continuar viva, que a manteve bem, ativa, forte por tanto tempo. As estatísticas apontam, chegar aos 97 anos da forma como a nossa avó chegou, não é algo habitual, corriqueiro. Luísa passou da média em muito. Ainda assim, para nós, sempre vai parecer que foi pouco. Sempre ficaremos com essa sensação de que poderia ter sido um pouco mais, de que ela poderia ter ficado mais. Sua falta será sentida a cada aniversário, a cada data comemorativa, a cada conquista pessoal que nossa família estiver vivendo. Isso porque Dona Luísa sempre fez muita questão de se fazer presente. Gostava de saber o que estávamos fazendo, se estávamos bem. Gostava, sobretudo, de cuidar da gente. Nem sempre podia, evidentemente, mas, nos seus limites, tentava. Ela sabia muito bem demonstrar o amor e o cuidado que tinha por todos que passavam por ela. Fosse cozinhando algo, escrevendo uma poesia temática para nós, telefonando no meio da semana, comprando uma lembrancinha ou produzindo uma lembrancinha. Quem não irá sentir falta dos presentes engraçados que só Dona Luísa nos dava? E aí está também outro ingrediente fundamental na vida dessa mulher. Seu humor, seu deboche cheio de carinho, certamente ajudaram nessa conta que a fez chegar tão longe. Ainda que houvesse momentos de tristeza, nossa avó sabia brincar, sorrir, alegrar como ninguém. Sua presença, mesmo nas ocasiões mais caóticas, dava jeito ao fim de nos tirar algumas risadas. Se hoje estamos aqui homenageando Dona Luísa, é porque ela foi uma mulher de fato inesquecível. Sua força, sua criatividade, sua alegria, seu amor pela vida são só alguns dos pontos que fizeram dela um ser humano incrível. Incrível por sua humanidade. Professora, enfermeira, poeta, artesã, são algumas das formas como ela se apresentou ao longo de sua vida. Entre ser mãe, avó, tia, irmã, encontrava tempo para exercer aquilo de que gostava. Gostava de arte. Fosse pelas palavras, fosse por produções manuais. Acredito que vocês concordam conosco que poderíamos assim adjetivar Dona Luísa. Arteira. Em todos os sentidos da palavra. No dicionário, assim aparece a definição dessa palavra. Arteira, o mesmo que viva, esperta, manhosa, astuta, alguém que faz muitas travessuras. Uma menina, enfim, de 70, 80, 90, 97 anos, que sempre adorou brincar. Brincar com a linguagem por meio de seus poemas, brincar com bucha ao fazer seus artesanatos, brincar com calha, com papelão, com tudo aquilo que ela julgasse poder tirar algum proveito. Brincar com a gente, ser travessa, moleca, pregar mentiras só para nos ver perder o prumo e rir da gente e rir com a gente. Sabemos que muitas situações da vida não permitiram que esse seu lado travesso pudesse aparecer, que ela teve de passar por muitas situações difíceis e que o dia a dia poderia, por vezes, ser um tanto pesado para ela. Porém, em nossas lembranças, é dessa avó que queremos lembrar, porque sabemos que essa criança moleca sempre foi a essência da Dona Luísa. Por fim, foi sua brincadeira, seu jeito leve de viver a vida quando assim as circunstâncias permitiam,
sua curiosidade sobre o mundo, que a tornaram essa pessoa tão amada por todos nós. Seu brilho no olhar, sua forma de nos fazer ficar perplexos, pensando o quanto ela era inteligente, o quanto ela tinha sacadas surpreendentes para uma mulher da idade dela, sua capacidade de nos fazer olhar para a vida de outra forma e de também nos impulsionar a viver, é o que, no fundo, nos traz aqui hoje. Estou certa de que todos nessa sala, de um jeito ou de outro, admiram muito a mulher que foi nossa avó, por qualquer que seja a razão. Ela foi e sempre será para nós um exemplo de força, de alegria, de inspiração. E, assim sendo, não temos dúvidas de que a melhor forma de honrar o que nossa avó nos ensinou durante toda a vida é fazer o que ela faria em nosso lugar. Viver. Fazer aquilo que nos faz bem, estar perto de quem amamos, cuidar e zelar de quem gosta de nós. Aproveitar da melhor forma possível a vida que ainda possuímos. Foi isso que ela, ao longo de seus 97 anos, fez. Finalizo a fala agradecendo a todos que sempre trataram nossa avó com tanto carinho e respeito, que sempre valorizaram a pessoa que ela foi e que nos trouxeram hoje até aqui. Agradecemos à Academia Itapemense de Letras pela realização do evento e todos que estiveram envolvidos nessa organização. Obrigada. Obrigado, Larissa. Parabéns. Lindo discurso. Sua avó, com certeza, está com orgulho de você. Nesse instante, a Academia Itapemense de Letras tem a honra de prestar mais uma homenagem coletiva à nossa inesquecível Dona Luísa. Para tal, nós apresentaremos, então, um vídeo que evidencia a essência da trajetória dessa mulher. Nesta noite de memória e silêncio, reunimo-nos com os corações repletos de saudades para prestar uma singela homenagem à nossa amada confreira Luísa Machado dos Santos, que partiu aos 97 anos, no dia 29 de outubro de 2024. É difícil encontrar palavras que estejam à altura da grandeza dessa mulher. O que nos traz aqui é mais do que a despedida. É o reconhecimento de uma vida inteira dedicada ao amor, à literatura e à cidade de Itapema. É a saudade profunda de quem fez de sua existência um exemplo de resistência, generosidade e ternura. Luísa foi membro fundadora da Academia Itapemense de Letras, e mais do que isso, foi alma viva dessa instituição. Acreditava, com uma fé quase poética, no poder das palavras e no valor da memória. E foi ela, com sua doçura firme, que nos ensinou que mesmo as dores mais fundas podem ser transfiguradas em versos. Quando vinha à academia, vinha como quem regressa ao lar, com os olhos brilhando, o sorriso leve e a alma pronta para dividir sua paixão pela poesia. Nunca negava um pedido, nunca desperdiçava um momento. Bastava um olhar, um convite sutil, e lá estava ela, de pé, declamando versos com uma graça que só os puros de coração conhecem. Falava do cotidiano, da terra, da fé, e por entre rimas, curava a si e a todos nós. Sua trajetória não foi fácil. A vida a desafiou muitas vezes, mas nem as perdas, nem os anos,
Nem o cansaço foram capazes de apagar a luz de Luísa. Pelo contrário, a cada cicatriz, Luísa parecia renascer ainda mais luminosa. Para nós, ela era mais que confreira. Era símbolo, era afeto. Era a nossa Cora Coralina Itapemense, com seus cabelos de neve e a pena incansável. Uma mulher de fé inquebrantável, cuja vida inteira foi oração em forma de gesto. Bem atenção na vida, sempre, sempre, sempre. O destino de Deus. Não façam nada sem pedir proteção para Ele, porque Ele está aí para nos ajudar, nos entender, abrir nossos caminhos, nos iluminar. Só Ele pode fazer isso, ninguém. Não tem ninguém, não tem barco bonito, não tem casa bonita, não tem avião. Nada disso vai abrir os nossos caminhos espirituais perante Deus. Abre os caminhos da terra, o caminho do mundo, qualquer um abre. Mas os bons caminhos, as boas chegadas, os bons momentos, as boas horas, o livramento, quem dá é o nosso Deus maravilhoso. É o noso Deus querido, maravilhoso, que às vezes a gente passa e passa e não se lembra dele. Todos os dias, quando levantar, não custa dizer: seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado nosso Deus que fez a terra, o céu e tudo que existe. Hoje, a cadeira número 9 da Academia Itapemense de Letras, cujo patrono é Celso Ramos, está vazia. Mas a ausência de Luísa é apenas física. Ela permanece em cada canto desta casa, em cada palavra que escrevemos, em cada lembrança que compartilhamos. Sua voz, seus poemas, sua coragem, sua ternura, essas jamais se apagarão. É lá, se fosse em Blumenau, que a senhora ia fazer. Ei, eu tô bem festa! A nossa festa de Santa Catarina! A nossa festa de Santa Catarina! Luísa irradiava uma fonte inesgotável de energia e alegria, alimentada pelo profundo amor que nutria por sua família. Esse amor era o combustível que a impulsionava, refletindo em seu semblante e em suas ações um brilho especial, fruto da felicidade e do carinho que compartilhava com seus entes queridos. Já está de pé. Luísa era capaz de contagiar a todos com sua essência. Sua presença, sempre tão vibrante e cheia de vida, deixava um rastro de energia positiva por onde passava. E hoje nos resta a saudade desse brilho tão especial. Se podemos ousar dizer, foi na noite em que lançou o seu primeiro livro, reunindo uma série de poemas que eram a expressão pura de sua alma vibrante e apaixonada, que Luísa viveu um dos seus dias mais felizes em meio aos familiares e amigos que viram um antigo sonho se concretizar diante os olhares irradiantes da menina de 91 anos de idade. Para mim é um prazer tamanho. Não sou uma pessoa que não sou de muitas finanças, mas não é por finanças que eu fiz esse livro. É uma alegria, um desejo que eu tinha no meu coração já há muitos anos. Mas não dava, tropeços da vida, e nunca dava para escrever. E agora tive uma oportunidade da minha sobrinha, que pronto ficou para me ajudar, e vamos. Então, eu realizei o meu sonho. E isso é uma alegria tão grande, que eu ando com o meu coração assim, uma metade partida. Por causa de uma emoção muito forte que eu tenho sentido ultimamente. Mas hoje, essa alegria hoje cobriu, né? Essa alegria hoje fez o véu e cobriu tudo. Parece que Deus disse para mim assim, ó, vibra
porque não é qualquer um que chega na sua idade, não é qualquer um que faz o que faz, não é qualquer um que tem essa disposição, essa alegria, esse bom humor, vibra. Então eu estou aqui porque Deus me manda e eu faço. E Luísa sempre foi assim, uma verdadeira fonte de alegria que ofuscava qualquer dor ou dificuldade. Ela vibrava com cada conquista e, mesmo com a idade avançada, mantinha uma lucidez impressionante, além de ser extremamente ativa, disposta, alegre e cheia de bom humor. Mesmo agora, brilhando lá no céu, ela continua a nos inspirar e ensinar, mostrando-nos a importância de pedir diariamente a bênção divina para aqueles que mais sofrem. A luz celestial de Luísa nos guia, lembrando-nos de sermos solidários e compassivos em nossas preces. Senhor, eu te peço a bênção para esse lar, a bênção para esse casal com seu filho, a bênção para os meus filhos, para a minha família toda e para aqueles, meu Pai, que estão sofrendo nas camas de sofrimento. Aqueles que perderam todos os seus entes queridos. Aquelas mães que choram por esse mundo afora. Aquelas criancinhas que querem comer, meu Pai, e não têm. Aqueles que estão tremendo de frio e não têm o que se cobrir. Misericórdia, Senhor. Derrama o teu poder, meu Pai. Derrama, amado Pai, o teu poder sobre esses pensamentos, sobre essas pessoas, meu Pai. Mas o destino traçou seu curso, e em outubro de 2024, o vento soprou suavemente, levando Luísa para o plano celestial. Um anjo de cabelos prateados chegou ao céu, pronto para continuar encantando com sua poesia. Que esta sessão da saudade seja mais do que uma despedida, que seja um compromisso de manter vivo tudo aquilo que Luísa nos deixou, sua esperança, sua alegria serena, sua paixão pelas letras, seu amor por Itapema. Que a alegria de Luísa continue a aquecer nossos corações, que seu amor pelas letras continue a nos inspirar, que seu legado siga vivo em cada palavra que escrevemos, em cada memória que partilhamos. Descanse em paz, querida Luísa. Você partiu serena, como viveu, com a alma leve e o espírito imortal. Obrigada por tudo. A poesia da sua vida continua em nós. Para sempre iremos te amar. Ok. Antes de procedermos no encerramento dessa cerimônia de tributo, eu gostaria de conceder a oportunidade de expressão aos demais membros da academia que não se inscreveram, os familiares que querem fazer uso da palavra, está aberto o espaço. Alguém quer se manifestar? Estela? Eu não tenho condições de falar. Tá bom. Então, deixa eu falar rapidinho. Pode. Eu fiz a primeira fala mais formal, mais, né, direcionada, mas falar dela, falar sobre ela, é falar sobre uma força de vida impressionante. Todas as vezes que eu estive com a Luísa, ela tinha um brilho, ela tinha, sabe, uma sede. Eu acho que a Larissa, quando falou dela, dava para ver, assim,
do pouco que eu convivi, o tanto que era ela. E quando eu digo que ela é um dos espelhos, é sem dúvida alguma. Quando eu olho para alguém e falo assim, poxa vida, olha que coisa linda, né? Dá para chegar, dá para ir, dá para seguir, dá para ser lúcida, linda, vibrante, vibrante do jeito que ela estava falando. E eu não posso deixar de falar que eu tive o privilégio de cair da escada com ela. Fui levar ela para casa apavorada, com medo da hora que ela caiu, dela ter se machucado, e todo mundo correu, e ela em pé. Levantou primeiro que você ainda. Foi rápido. Ai, meu Deus. Foi lá na Câmara, né? Na sessão. Foi. Se bobear, ela veio me socorrer ainda, porque eu fiquei tão passada. Então, essa era a Luísa, essa força de amor e essa força de vida linda. Que gratidão no meu coração de ter convivido com ela. Obrigado, Estela. Confrade Carlos está com a mão levantada, pode falar. Eu tenho... o que eu mais gostava é que ela ria muito das minhas palhaçadas. Então, nós convivemos desde o momento da criação da academia, e depois, durante muito tempo, o tempo que eu fiquei em Itapema, e eu lembro dela, sim, do jeito que ela apareceu aqui, rindo. Ela contava piadas, ela ria das minhas piadas bobas, e era uma mulher assim que transmitia muita energia. Realmente, se eu for a metade do que ela foi em vida, eu vou me sentir muito feliz. Um abraço a todos os familiares. Eu confesso que chorei um pouquinho aqui. Quem não? Obrigado. Marileide está com a mão levantada, pode falar. Emoção total, né? Olhando todo esse vídeo e vendo assim o que a dona Luísa podia nos trazer, nos deixou alegria, perseverança, jamais desistir, e com todos os problemas, sempre sorrindo, amando, cuidando de todos, engrandecendo nós todos da academia. Foi um exemplo para todos nós, que com certeza eu fico honrada de ter feito parte da vida da dona Luísa. E os familiares, com certeza, né, tiveram esse privilégio, mais do que todos nós, de conhecê-la sempre. Pena que a gente não conheceu a dona Luísa antes, porque quantas saudades que ela está nos deixando. Muito amor, eternas saudades, dona Luísa. Obrigado, Marileide. Mais alguém? Se não, passamos para o encerramento. Ok, então, senhoras e senhores, hoje nós nos reunimos para celebrar a vida e honrar a memória de uma mulher que foi extraordinária, que nos deixou uma marca indelével. Dona Luísa não morreu, ela serenou. A mulher pequenina, mas forte, alegre, guerreira, cuja força inspirava e nos fazia querer envelhecer com a mesma graça e vitalidade que ela, finalmente foi vencida pela única certeza que nós temos na vida. Mas, pelo que ela foi na vida, pelo tudo que ela viveu e sobreviveu, pelas crianças que educou, pelos enfermos que atendeu, pelas mortes que chorou, pelas poesias que escreveu, pelas amizades que cultivou, a Luísa certamente permanecerá viva entre nós. Aos 97 anos, a nossa decana deixou vaga a cadeira número 9 da Academia Itapemense de Letras, local que lhe enchia de orgulho estar. Era sempre uma das mais animadas, sempre disposta a declamar as suas poesias. Entre nós, os seus confrades e confreiras, Dona Luísa sempre foi aquele tipo de mulher radiante, que até mesmo frente às dores e dificuldades pessoais, transbordava o mais puro e verdadeiro amor. O amor pela vida e pela poesia.
Confesso que, para mim, em particular, mesmo que distante, a dona Luísa era muito mais do que uma amiga ou uma colega de academia. Na dedicatória do seu livro, que tem um lugar sagrado entre os meus, entre outras coisas que ela escrevera, consta, abre aspas, ofereço ao meu querido e amado amigo Neto, com muitas saudades. Este livro pertence a nós dois mais do que a ninguém. Leia com muito orgulho. Onde a amizade funciona mais alto, nunca, nunca, nunca será esquecido. Fecha aspas. E hoje, com a realização dessa sessão solene da saudade, a dona Luísa sai de cena para desfrutar da imortalidade. A cadeira que ela honrosa e orgulhosamente ocupou nesses últimos 24 anos de sua vida ficará vazio, mas quem a suceder certamente sentirá sempre o peso de honrar e imortalizar essa grande e inagualável mulher que ela foi não apenas para nós, mas também para essa terra e essa gente de Itapema, a quem ela sempre amou e se dedicou. Fora os protocolos da academia, compete a cada um de nós manter viva toda a sua história. O seu legado serve-nos de exemplo para vivermos com a mesma paixão e entrega que ela própria escrevera nos seus livros. Entre versos e rimas, eu me encontrei e fiz minha arte através de poesias, de centelhas de luzes que iluminaram a minha mente, fecha aspas. Sejamos tão sábios como Luísa para desfrutar e enfeitar a vida que nos resta com arte e poesia. Aos familiares, em nome da academia, neste momento de nostalgia, de emoção, de saudade, agradeço pela presença e registro as minhas homenagens. Tenho a certeza que vocês fizeram tudo o que podiam para fazê-la feliz. E dentre as centenas, se não milhares de poesias que dona Luísa nos deixou, escolhi uma que achei oportuno compartilhar nesse momento, por ser uma prece, e acredito eu, calha bem nesse rito de saudade. Fechamos os olhos e escutamos a voz inconfundível de Luísa, que assim escrevia: Senhor, quero agradecer com todo o amor e carinho pelo que eu já enfrentei, por tantas graças recebidas no decorrer da minha vida, por ter a oportunidade de viver todos esses anos, por mais e mais, por intermédio do conhecimento. Quero te dar graças por tantos acontecimentos. Quero dar-te graças por minha existência, dar-te graças pelo ar que respirei, pelas boas ações que fiz, perdão por aquelas que deixei de fazer e pelo meu receio de viver. Quero dar graças pelas boas fases de criança, adolescente, mulher, mãe, de educar meus filhos no teu amor, de educar filhos que não foram meus, mas sim como professora. Quero dar graças por enfrentar muitas vezes desilusões, por entender melhor, por saber perdoar nas horas certas, por ter o dom de amar, amar e amar, por essa natureza infinita que nos cerca, por me doar sem nada em troca esperar, pelo dom de escrever e no papel desabafar. Minhas irmãs e meus irmãos, recordo-me das palavras que ela, com sua inigualável sabedoria, me confiou, abre aspas, onde a amizade ressoa mais forte, jamais será relegada ao esquecimento, fecha aspas. Dona Luísa era a encarnação do amor, da bravura e da fé. Apesar da saudade que sentimos, rendemos graças pela sua vida, que em nossos corações permanecerá eternamente viva e jamais esquecida. Agradecendo a presença de todos que se dignaram em reservar esse tempo para homenagear essa baluarte itapemense, que foi Luísa, eu declaro encerrada a presente sessão da saudade, que se constitui em um tributo à nossa amada Dona Luísa. A ela, somente a ela, os nossos aplausos por essa vida que aqui não se encerra,
pois pelas suas poesias a Luísa venceu a morte e se fez imortal. Declaro vaga a cadeira número 9 da Academia Itapemense de Letras. Boa noite a todos e muito obrigado. Obrigada, presidente.